Você sabe, Manassés, outro dia, só tocando aqui no assunto, eu vi um programa de uma televisão americana, em que começa o programa com uma menina completamente drogada e perdendo uma alucinação. Então os policiais são chamados, eles iluminam o rosto dela, ela está tendo aquelas alucinações todas, daqui a pouco ela volta, se vê cercada de policiais e ela diz, olha, não é droga não, eu tenho epilepsia. Um policial olha para o outro e não acreditam. Mas é assim que eles começam o programa para tratar desse assunto numa cidade de Michigan, uma cidade que foi devastada pelas drogas. Muito bem, eles saem dali, Manassés, e vão entrevistar as avós que cuidam das crianças que perderam pai e mãe. Sim. Elas falam da dificuldade com a idade de cuidar de jovens adolescentes. Depois eles vão para conversar com os adolescentes, que sentem imensa falta do pai e da mãe. Depois eles saem dali e vão até o presídio para falar com os rapazes que se envolveram em crimes usando drogas, foram presos, praticaram violência, assaltos, para poder comprar a droga. Depois, eles entrevistam as enfermeiras que são as mulheres que cuidam dos bebês que nasceram com síndrome de abstenção, porque a mãe usava a droga. Sim. E elas contam, e as câmeras mostram, o drama dessas crianças, que recebem leite e alimentação, mas choram desesperadamente porque precisam da droga. Depois eles vão aos líderes políticos, e os líderes políticos culpam os médicos, porque lá nos Estados Unidos, nessa cidade, as pessoas eram viciadas em opioides. Sim. E esses opioides eram comprados em farmácia com receita médica, que custava $100 a receita médica. E as pessoas, então, acusam os médicos. Eles estão ficando riquíssimos porque vendem por $100 as receitas. E aí, finalmente, depois de você ver essas cenas todas muito dramáticas, muito tristes, os repórteres filmando, é um programa de 40 minutos, uma hora, aí eles, então, vão aos médicos. Entrevistar os médicos e diz, olha, nós verificamos aqui que são milhares e milhares e milhares de receitas que vocês dão para que essas pessoas comprem os opioides nas farmácias. E a população culpa vocês. Então, um dos médicos entrevistados disse, olha, se vocês quiserem e votarem uma lei proibindo isso, não tenho nada contra. Agora, podem ter certeza de que virá para cá o narcotráfico do México, a máfia chinesa e outras gangues para abastecer o mercado. Quando eles obtêm a receita conosco, eu recebo $100, mas eu pago impostos. E com esses impostos, você vai poder prender aqueles que roubam para usar a droga ou tratar aqueles que querem tratamento, interná-los, cuidar deles. Você sabe, Manassés, que terminou o programa e não se encontrou uma solução. Sim. Uma solução. E isso me fez lembrar do que você falou no início do programa. A solução é a prevenção. Sim. É evitar que a pessoa... Sim. E na prevenção, eu diria a você, é cuidar da criança. Aliás, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. É ali na infância. Por isso, eu disse ao presidente Bolsonaro, nós não vamos ter como resolver no nosso mandato, ou sequer na nossa vida, mas nós podemos iniciar a solução, que é cuidar das nossas crianças e sobretudo, as das comunidades. Podemos não resolver de todos, porque muitas crianças que hoje, muitos homens hoje envolvidos nas drogas, tiveram até uma infância rica, são, como você falou, a droga não escolhe a classe social. Mas tenho certeza absoluta que íamos destruir com a pandemia. Seria uma endemia, seria um problema, não é? Mas não seria mais essa tragédia que pega tantas pessoas nas comunidades e envolve tantas pessoas no narcotráfico
com tantas facções. Não é, Cidinho? Verdade, verdade. E quando o senhor falou desse programa, a gente até me veio a cabeça agora, porque o Papo com Manassés, ele surgiu, né, Cidinho? Verdade. Através de um programa americano, né, né? onde 2 usuários de drogas, né, que estavam em recuperação, que criaram um podcast e começaram a discutir o assunto da dependência química na sua cozinha. Era um podcast, né? Era um podcast, 2 americanos ali, falando sobre a dependência química, e aí atingiram milhões de seguidores, estouraram. E aí nós criamos a versão brasileira, mas infelizmente, até eu brinco às vezes com o Cidinho, mas é algo muito sério, infelizmente um desses jovens teve uma recaída nesse processo de criação do podcast e tal, e acabou voltando a usar drogas e veio a falecer. Ai, ai, ai. Infelizmente. Mas daí o outro continuou com o programa e a gente montou uma versão brasileira desse programa para a gente discutir esse assunto. Por quê? Porque hoje não se fala sobre dependência química e a informação ela demora muito para chegar nas famílias. Daí a gente acaba não fazendo a prevenção, né? E sem a prevenção, a tendência da nossa juventude é acessar as drogas, porque as drogas elas são atrativas, né? Elas são, é um alívio imediato. A droga chegou na minha vida. Eu com 12 anos, minha mãe teve que trabalhar fora, né? Meu pai era policial. E, assim, meu pai era um boêmio, né? Cantava, né? E o dinheiro não vinha, era insuficiente. Minha mãe teve que ir. Eu cuidava do meu irmão menor, com 12 anos, imagina. E apareceu lá os amiguinhos lá que vieram de Copacabana, na época, né? Lá da ladeira do Tabajara, que hoje são pastores, né? O pastor Mário hoje é um homem de Deus, assim, que foi lá, comandou o tráfico de drogas lá. E eles vieram da Zona Sul, meu irmão. A droga chegou lá no meu bairro e chegou até mim. Não conhecia, não sabia, vi os caras fumavam, ficavam alegres. Com 12 anos eu experimentei ali o primeiro. Com 12 anos? 12 anos. Eu sozinho, porque estava sozinho em casa, né? Acho que a prevenção realmente é uma vacina incrível, né? Quer dizer, com 12 anos a droga chegou à sua casa. 12 anos. E seu pai e sua mãe nunca imaginaram que isso iria ocorrer. Até porque eram 2 heróis trabalhando, lutando muito. Policial. Um policial enfrentando o crime. E a mãe na luta para sobreviver, para levar para casa o pão nosso de cada dia. Olha quantas mães hoje saem de casa preocupadas com seus filhos, porque tem que trabalhar. Não pode deixar de trabalhar. Tem conta para pagar, tem compra para fazer. Tem que ter comida em casa. Mas elas saem com o coração partido, estraçalhado, porque as crianças não têm noção ainda do perigo que representa as drogas, o risco de vida que estão correndo, né?